Special Manager para ZWK 2022 temos, como já vimos noutros tutoriais, funções que são de extrema importância para o nosso trabalho. Vou começar por mostrar mais uma vez que posso invocar aqui os mapas de fundo, os background maps, para lhes mostrar o tema deste tutorial. Como viram que há várias fontes para termos as fotografias aéreas ou ortofotomapas, inclusive mapas de vários tipos, isto é, mapas temáticos. Vou usar aqui o híbrido e vou referenciar uma zona a norte do país. Aqui está-me a dar a indicação de que vou sim abrir estes background maps, mas sem georreferência. Vou, por exemplo, fazer um zoom aqui a uma cidade bastante conhecida, a cidade de Braga, por exemplo, e vou querer saber, numa zona aqui do relevo mais elevada, que cotas é que eu cá tenho ou que possibilidade que eu tenho de recolher essa informação altimétrica. O Special Manager permite realmente fazer essa altimetria. O que é que eu vou fazer aqui? Vou utilizar esta ferramenta que se chama Elevation, para já by default, isto é, sem alterar os parâmetros. Ele diz que vou então ter que traçar uma área em 3D, tenho aqui um baloiço panorâmico, vamos supor que eu apanho aqui esta zona retangular. E após traçar essa zona retangular, o Special Manager vai então questionar que tipo de parâmetros é que eu vou colocar para a parte altimétrica, isto é, para as curvas de nível ou até eventualmente o traçado de um modelo digital do terreno. Aqui vou começar por colocar uma resolução um pouco mais alta para termos melhor definição e basicamente eu aqui não vou alterar grandes parâmetros, vou só utilizar os contornos, as curvas de nível, assim ditas. Vou manter aqui as curvas de nível, por exemplo, de 5 em 5 e as mestras 10 em 10. Pormenor importante é que ele designa sempre isto de layer 0, isto é, nós estamos na camada 0 e ele mantém-na. Mas se eu colocar aqui como curvas secundárias e aqui curvas mestras, ele cria automaticamente as layers. Cria automaticamente as layers sem eu ter necessidade de as criar. Aqui posso também fazer uma definição de cores, tanto para as curvas de nível mestras e as curvas secundárias. Vou manter o vermelho e o laranja e ainda posso assinalar as cotas em cada curva de nível, quer elas sejam mestras ou até secundárias. Mas aqui não vou alterar os parâmetros, vou simplesmente aceitar como tal e ver o resultado que vai surgir aqui no vosso ecrã. Ora, cá estão as curvas de nível do retângulo que eu pré-defini, e estas curvas de nível não são planas, isto é, se fizermos a rotação do orbit do ZWCAD, apercebemos claramente que isto é um relevo. Vou só esconder a imagem de background e perceber então que tem aqui um relevo relativamente à Santa Marta das Cortiças, penso que é esta zona do monte, e ainda posso fazer algo mais complexo ou mais completo. Vou voltar a pôr este modelo, pode ser o mesmo, o híbrido, posso alterar a qualquer altura, que o Special Manager vai buscar a informação que está contida ou que está vertida nestes modelos tridimensionais. Vamos supor então que eu vou escolher aqui outra área para elevação, azul, um pouco mais azul, para ficar, digamos, quase uma continuidade daquilo que eu pretendo, mas desta forma vou alterar os parâmetros, isto é, vou aumentar o número de curvas de nível para ter muito mais definição, muito mais detalhe relativamente ao relevo e aos declives existentes aqui nesta região. Aqui vou mais uma vez pôr a 75. Vamos aguardar um pouco que ele faça o cálculo. Cá está, ele diz que encontrou 460 pontos. Estes 460 pontos significa que eu posso definir ou desenhar os pontos que estão contidos naquele retângulo. Não vou para já abarcar essa situação, vou sim alterar os parâmetros relativamente aqui à definição dos elementos que eu pretendo. Vou pôr as curvas de metro em metro, as curvas secundárias e as principais de 10 em 10. Aqui claramente, como já tenho as layers definidas, vou então aproveitar para as colocar como tal. Vou manter estas cores, vou sim pedir ao Special Manager para colocar aqui as cotas ou os valores das linhas mestras num tamanho de texto que posso alterar a qualquer altura, de 10
tamanho 10. A partir deste momento faço OK e vamos verificar então as alterações. As alterações vão ser significativas, porquê? Porque temos maior densidade de curvas de nível, estão de metro a metro, OK? E as respectivas curvas linhas mestras aparecem cotadas, isto é, mantém-se então todo o panorama de relevo com muito maior nível de detalhe. Para terminar, vou mostrar que é possível então gerar mais uma vez as curvas de nível ou não, mas neste caso vou gerar um modelo digital de terreno. Vou aproveitar uma zona aqui mais a leste e para perceberem que é extremamente simples a utilização desta ferramenta para traçar, por exemplo, um modelo digital de terreno, isto é, ele vai definir ou vai procurar os pontos que estão associados em 3D, deste relevo nesta zona, e a partir daqui é só alterar o parâmetro para o Special Manager gerar então essa superfície. Claro que vou tirar os 3D, vou então gerar o terreno também tem alguns parâmetros, neste momento só permite, em alguns mapas permite outro tipo de geometria, vou manter esta, e sem alterar, a não ser aqui a questão da resolução, eventualmente, sem alterar mais qualquer parâmetro existente, vou fazer aceitar para perceberem que ele gera aqui uma malha tridimensional com o relevo da região em causa. Fazendo o shade do ZWCAD, conseguimos perceber então que existe então aqui esta superfície que pode ser muito útil para obtermos uma noção do relevo da região. Estejam atentos então aos próximos tutoriais, serão de mais-valia para quem lida diariamente com este tipo de ferramentas e que necessita para o seu trabalho.